Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou, resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana nervosa terminou com os investidores aliviados, com o menor receio de uma recessão nos Estados Unidos e de ocorrer uma paralisação na máquina pública americana amanhã. Por aqui, nesta sexta, além do exterior favorável, o Ibovespa B3 se beneficiou da alta das commodities e foi puxado também por uma nova pesquisa mostrando que a aprovação do Lula continua em queda. O Ibovespa B3 disparou, o Torinho venceu o urso, a bolsa voou mais do que 2,5% hoje, enquanto o dólar caiu 1% e ficou na casa dos R$ 5,74. Foi a semana que caiu a ficha dos investidores de que o Trump não vai ajudar as bolsas. Aliás, foram as suas tarifas que trouxeram muito mal-estar aos investidores até quinta-feira. Uma nova rodada de tarifas foi lançada. Imediatamente a União Europeia e o Canadá anunciaram medidas de retaliação. Pelo menos a Ucrânia aceitou o cessar-fogo de 30 dias, o que ajudou a segurar uma queda mais profunda nas bolsas. Agora, a bola tá com os russos. O Putin tem que falar. Por aqui, o fantasma da inflação assustou demais, enquanto o governo Lula mexe no orçamento para acomodar mais gastos, gerando novas preocupações fiscais. Mas pelo menos o JP Morgan deu upgrade para as ações brasileiras. Só que a quebradeira continua. Mais uma empresa entrou em recuperação judicial. Foi a faculdade FMU, conhece? Com dívidas de mais de 116 milhões de reais, a empresa cita a pandemia como uma das causas para a dificuldade financeira, além de uma briga com os fundadores da companhia. Melhor checar isso aí. Vamos para os pontos do Sextou de hoje. Primeiro ponto, o povo tá comendo carcaça de frango e espinha de porco por causa da inflação. Uma reportagem publicada essa semana pela Deutsche Welle, uma agência pública de notícias da Alemanha, retratou o lado sombrio da inflação que cresce assustadoramente no Brasil e que nessa semana soubemos que disparou ainda mais. A matéria diz que a forte inflação dos alimentos no Brasil tem obrigado muitas famílias a adaptarem seus hábitos alimentares para continuar comendo. Carne, ovo e café agora seriam artigos de luxo para boa parte da população brasileira, fazendo com que muitos busquem alternativas mais acessíveis, como carcaça de frango e espinha de porco. A matéria cita a cozinheira Ionara de Jesus, de 43 anos, mãe de 3 filhos, que tem optado por feijão fradinho em vez do carioca e substituído o café por chá. Em fevereiro, a inflação do Brasil disparou muito. Só em fevereiro, o preço do ovo saltou mais de 15% e o café mais de 11%. Segundo ponto, contra-ataque a produtos que americanos gostam. O presidente americano Donald Trump continuou a sua jornada para taxar todo mundo. Dessa vez, aplicou tarifas de 25% sobre o aço e alumínio importado pelos Estados Unidos do mundo inteiro. Imediatamente, a Europa e o Canadá tomaram medidas retaliatórias. E, em seguida, Trump ameaçou com outro contra-ataque, escalando a guerra comercial. A estratégia dos rivais atingidos parece ser a mesma. Atingir em cheio produtos queridinhos dos americanos. Uma forma de fazer o Trump recuar é que, com essas taxas nesses produtos, eles vão encarecer o estilo de vida do consumidor americano e isso pode derrubar a popularidade do Trump. Estamos falando de itens como asinhas de frango, as famosas chicken wings, calças jeans e o whisky americano bourbon. Além das motos Harley Davidson. No contra-ataque, o Trump ameaçou taxar em 200% os vinhos e champanhes da Europa. Vamos ver o que vai acontecer. As tarifas retaliatórias só passam a valer dia 1º de abril. Será que Trump vai recuar? Ele disse que não. Tomara que de algum jeito isso beneficie o Brasil. Terceiro ponto. Motosserra corta bolso de Elon Musk. O homem mais rico do mundo e dono da Tesla e do X, agora é o homem forte do Trump e trabalha para cortar os desperdícios da máquina pública americana. Mas nessa semana, ele sofreu e muito no bolso. Por estar liderando uma campanha sem precedentes de demissões de funcionários públicos e cortes de despesas do governo, ele viu a ira dos consumidores e dos investidores e apanhou de tudo que é lado.
Ele já demitiu milhares de funcionários públicos e reduziu drasticamente a ajuda a outros países, além de outros programas. Com isso, despertou a ira dos consumidores de esquerda, adeptos a carros elétricos, mais amigos do meio ambiente. Eles não estão gostando das políticas de direita do Musk. Teve até atos de vandalismo contra carros da Tesla, lojas e robôs da Tesla. E também despertou a ira dos investidores, já que eles acham que ele está se distraindo demais, sem tempo para gerir as suas empresas, que também estão sofrendo com as tarifas do Trump, caindo na bolsa e ainda podem sofrer mais com a desaceleração econômica global. Isso num cenário em que a forte oposição da atual administração do Trump contra veículos elétricos derruba a demanda por Tesla nos Estados Unidos. E as vendas da Tesla também estão caindo mundo afora, com relatos terríveis vindo da China, Europa e Austrália. Só na terça-feira as ações da Tesla despencaram 15%, maior queda desde o Covid. Da máxima histórica em dezembro, né? O touro de ouro ali com o Trump assumindo, as ações já caíram mais do que 50%, valem menos do que a metade quando foi a eleição do Trump. E o Musk viu evaporar 200 bilhões de dólares da sua fortuna. Quarto ponto, Petrobras distorceu dados recorde. A colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, revelou que a Petrobras distorceu dados ao anunciar que o campo de Búzios teria atingido uma produção recorde diária de 800 mil barris, o que não aconteceu. Os dados da ANP mostram que a produção diária em Búzios do dia 24 do mês passado foi de 668 mil barris e não 800 mil, conforme anunciado pela estatal. 800 mil barris por dia é o potencial desse poço, não o que ele produziu. A produção que saiu dele, que foi menor, foi 668. Por outro lado, a petroleira negou que tenha distorcido os dados e disse que usou uma métrica usada pelo mercado. Quinto ponto, Lula cai de novo. Saiu uma nova pesquisa mostrando queda na popularidade do presidente Lula. E isso, junto com a alta das commodities e o exterior favorável, fez a bolsa disparar nessa sexta-feira. A pesquisa Ipsos IPEC trouxe uma novidade. A avaliação negativa do presidente Lula superou a positiva pela primeira vez neste mandato. A desaprovação é maior entre evangélicos, pessoas que ganham mais de 5 salários mínimos e moradores da região sul e sudeste, mas a queda da aprovação atinge até o nordeste. Para 41% dos brasileiros, o governo Lula é apontado como ruim ou péssimo. Para 27% como ótimo ou bom. É uma nova dor de cabeça ao presidente, que acontece em meio à disparada da inflação e pode desencadear mais ações para melhorar a popularidade dele, que podem afetar as contas públicas mais e ter um efeito contrário ao desejado, jogar o dólar para cima e impulsionar mais a inflação. E para semana que vem a gente vai ter super quarta, quando tem decisão de juros do Brasil e nos Estados Unidos. Vão sair os dados da atividade americana e aqui no Brasil sai o IBCBR, que é uma prévia do PIB. O orçamento do Brasil também vai estar no radar, além das tarifas do Trump. O Trump não sai mais do radar, gente. E o possível cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Ai, Tânia! Ai, Tânia! Economia no contexto certo. Certo!